Fala galera do Pod Sante, estamos começando aqui então mais um episódio e hoje nós temos um convidado de peso novamente conosco. A gente tem a honra de entrevistar aqui o Luiz Oures. Ele é educador social, cursa serviço social e tem uma história maravilhosa para contar pra gente e inspirar todos nós a sermos cada vez melhores também em Deus, em Cristo. E vai ser uma bênção, tenho certeza. E ao meu lado, meu fiel companheiro, Robert Brandão, nosso pastor, amigo, querido, sempre meu parceiro. Obrigado, Robert. Como é que tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. É um prazer nós estarmos aqui sentados, né, para conhecer novas histórias. Eu estou ansioso para conhecer um pouquinho aí. É verdade, né? A gente tem a sorte, né, Robert, de ter tido vários convidados. Todos os convidados que sentam aqui ensinam muito, né, cara? Passam muitas coisas boas pra gente aqui, né? Eu não queria dizer, mas eu me sinto, assim, eu acho que o mais burro de todos. Não, mas então somos dois, então a gente tá nessa daí, porque todo mundo que senta aqui sempre tem muita coisa pra agregar, né, cara? É verdade. E hoje vamos pro nosso convidado, Luiz. Obrigado, cara, por tu ter aceito o nosso convite de prontidão, né? Já até a semana passada a gente já ia fazer se desse, né? Mas aí a gente conseguiu ajustar pra hoje. Muito obrigado por estar participando aqui, cara. É um prazer, né, poder compartilhar um pouco o que Deus fez na minha vida e continua fazendo, né, que é um processo, né? Porque a gente não é perfeito, temos defeitos, erros, mas o jeito que a graça me atingiu de Deus realmente mudou a minha história, minha trajetória, né? Sei como é que tu faz, conte o começo da história? Pô, com certeza, já quer pra gente é melhor ainda. Na verdade, a gente começa perguntando um pouquinho da tua infância, da tua história mesmo, bem isso, sabe? Como é que foi a tua adolescência, infância? Conta de ti assim mesmo, onde tu nasceu. Eu nasci numa vila em Porto Alegre, né? Onde o tráfico em si era muito presente, tanto tráfico e outros tipos de crime. Na minha infância eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai, que é o meu padrasto, né? Que o meu pai mesmo de sangue eu vi uma vez só na vida. E até meu padrasto foi uma pessoa usada por Deus, né? Porque as coisas seriam mais difíceis, né? Se não tivesse ele na minha vida, né? É um cara que me ajudou muito. É claro que naquela parte de adolescência a gente não se entendia muito bem. Eu não era um adolescente muito fácil. Meio rebelde. Não era aquele perfil fácil de lidar. Mas eu considero ele como um pai mesmo, amo ele. Foi alguém usado por Deus, né? E falando um pouco, né, dele também, alguma coisa que marcou minha infância foi a vez que chegou o meu tio e meu falecido primo, né? E o meu pai também foi da correria, se envolveu com coisa errada e ficou 14 anos foragido, né? Eu me lembro que eu era criança, eu não entendia muito, chegou ele, meu tio, meu falecido primo, e falando pra minha mãe que meu pai tinha ficado preso, né? Que ele foi se apresentar, tudo, e acabou ficando, né? E nisso ele ficou um tempo no central e acabou saindo, né? E eu, meio criança, sem entender muito aquela situação, né? Mas acho que foi uma coisa que me marcou, né? Também tive meu irmão, né? Que acabou indo também cedo pro tráfico, né? Também até um testemunho, né? Acho que 2 semanas atrás ele se batizou. Oh, meu, que bênção. Entregou a vida dele pra Jesus. Eu também tenho outras 2 irmãs, né? A Tuane, a Pâmela. São 4 vocês? Mas eu não sei quantos são. É uma conta logo. Mas também estão nessa caminhada, né? Do evangelho, né? Então, e acho que na vida a gente busca referências, né? Então, como eu já tinha um irmão no tráfico, meu pai tem esse passado. E também na minha adolescência a gente não se entendia muito bem em algumas situações. Nem com minha mãe também, porque eu fui uma criança, adolescente difícil, né? E às vezes eles não eram tão carinhosos em algumas coisas, mas quando eu conheço Deus eu começo a entender que a gente só dá o que a gente recebeu, né? Eu começo a entender que meu padrasto, ele foi criado pelo padrasto dele, que ele contando que muitas vezes batia nele, saiu de casa aos 13 anos. Eu começo a entender que minha mãe, ela foi criada ela e mais 9 irmãos, né? Porque o meu avô acabaram matando ele e minha avó também, acho que alguns problemas psicológicos, porque desde que eu conheci ela não era muito certo, né? Vamos dizer assim, mas é falecida já, né? Que Deus abençoe ela. Mas mataram teu vô? Meu vô mataram. Ele era envolvido também. Eu não sei muita história direito, mas a princípio né? Sim, uma coisa assim, né? E daí eu começo a entender que às vezes a falta dela me dar um abraço, de conversar mais, é que ela não teve isso, né?
Mas eu tenho esse entendimento quando eu conheço Jesus, né? Que começa a mudar minha caminhada. Pode tomar uma aguinha que a gente vai falando e vai secando, né, a boca. A minha boca seca muito. Eu vou na fase, né? A gente vai dar palestra também, falar de Deus e aí eu começo a falar e minha boca começa a secar e às não tem água. Não tem água, às vezes, na fase no projeto que o Daniel LS teve aqui com a gente. Do Fase pra Cristo. Que também é uma benção, né? Que benção. Ô Luiz, quantos anos tem hoje? Hoje eu tenho 23. 23, cara. E assim, tava falando sobre a tua infância, adolescência, né? Quando é que assim, tu começou a se espelhar, então, no teu irmão? Acho que foi isso, tu falaste, né? E daí entrou pra fazer essas correrias, né? Não só do meu irmão, também em outros, né? Porque eu tinha aquele sonho, né? De jogar um futebol, mas também tinha aquele sonho de ser ladrão, porque eu achava que quando eu tivesse dinheiro eu ia ser alguém feliz, assim, né? reconhecido, feliz. Aquela ilusão de criança. Eu me lembro que desde criança eu já pensava assim, né? Que idade isso? 8, 9 anos eu já pensava assim, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, né? Aham. Daí, criado numa vila, às vezes tu não tem muita opção, não tem aquela expectativa de vida, né? Porque tu pega uma criança aí de 7, 8 anos vivendo numa vida onde o cara que tá na esquina é aquele que, tem um dinheiro a mais, é melhor financeiramente do que o cara que trabalha de segunda a sexta e se mata trabalhando, né? Então, tu tem aquela ilusão que o crime compensa, né? Mas quando tu entra pro crime, tu vê que não compensa, né? Porque a lei da plantação não falha, né? Tudo que tu planta, tu colhe, né? Eu me lembro que eu, aos 12 anos, assim, já começava a fazer alguns furtos, algumas coisas, assim, meio escondido, assim, da minha família. Com 14 anos, em 2014, acho que foi meu primeiro ato infracional, né? Que foi um porte de arma. Eu, mais um amigo meu que já faleceu, e outro amigo. E, no fim, foi, eu acho que o começo, né? Que depois daí, acho que desandou, né? Esses amigos que faleceram, quantos anos eles teriam hoje? Mesma idade que tu, 23? Hoje estaria com uns 20. Eu tive muitos amigos que faleceram, né? Eu acho que dos meus amigos, por exemplo, da minha rua, assim, se tu pegar, sobrou só 2 vivos, né? Nossa, cara. Foi o Bruno, né? Que nunca se envolveu até, chamava que ele era meio playboy, porque a mãe dele tinha uma confeitaria, né? Então só fumava a maconha dele, nunca se envolveu. E o Rafael, né? Que foi preso comigo essa vez, né? E foi trabalhar, no fim acabou trabalhando no caminhão do lixo, né? Graças a Deus. Mas o resto, assim, dos guris que jogavam bola comigo, que a gente se criou desde criança... Todos faleceram. Todos faleceram. Tu vê como que é pesado, né? Essa vida, né? Às vezes, como tu falaste, que a criança de 7, 8 anos, né? Começa a vislumbrar, mas não tendo essa noção do perigo, do risco que é. Como isso é uma realidade em todo lugar, né? Tu falaste em Porto Alegre, mas isso aí em todo lugar tem. E como isso é prejudicial, né, para as crianças, né? Porque tu tá plantando em alguém, no futuro de alguém ali, né? Isso aí. A sociedade, né? O meio em que ela está sendo influenciando ela, né? E olha só, quantas pessoas, né, dos teus amigos se perderam, né? Isso é triste, mas que bom que você conseguiu ter esse encontro, né, com Deus. Quanto tempo tu faz que tu teve, assim, que tu iniciou na fase, por exemplo? No projeto? Que tu... Não, que tu ingressou, eu acho. É isso, Roberto? Que ele entrou. Isso. Porque tu disse dos pequenos furtos, tu tava aí na ordem cronológica, né? Daí, com 14. 14, minha primeira vez... Ato infracionário. Ato infracional, né? Porque o menor não comete crime, é ato infracional. Eu não sabia. Tem essa diferença na lei? Tem, né? E aí as penas são mais leves. São, né? Tu pega, por exemplo, cometi um ato infracional, tu vai pegar 6 meses com previsão de mais 6 meses, né? Então, em 2014 foi o meu primeiro ato. 2015 eu não cometi nenhum ato, né? Que eu fui pego, pelo menos. Daí, de 2016 eu tava na fase, 2017 eu tava na fase, 2019 também eu tava na fase, né? Entende? 19 também. 2019. Isso interrupto ou foi... Sequência. Saindo e entrando. Saindo e entrando, saía, entrava, ficava um tempo, saía, né? Tem uma história, às vezes que eu conto, que uma vez nessa época eu já tinha 17 anos, já tava bem envolvido mesmo com tráfico, facção criminosa. Eu gerenciava, né,
uma boca de tráfico. Caramba, como é rápida a coisa, né, Luiz? As coisas foram muito rápidas, assim. E eu fui preso pela DERNAC, né? Chegando lá no DECA, os policiais civis me levaram, tudo, né? Tudo certo. Daí ligaram... Tem uma audiência de custódia, né? Pra te ver se teu ato infracional é grave, pra te ver se tu vai pra fase. Eu sabia que eu ia porque eu já era residente, né? Uhum. E daí a moça do DECA ligou lá. Teu filho tá aqui, tu tem que vir aqui, né? Pra audiência de custódia. Daí minha mãe, né? Também já desacreditada, né? Ela, não, eu não vou sair essa hora da noite pra ir na audiência de custódia. Quando eu quiser, e se eu puder, eu vou na fase visitar ele. E não sei se eu vou ainda, mas eu não vou sair daqui agora. Daí a moça desligou o telefone, assim, com a cara, falou pros policiais, eu nunca vi uma mãe tão acostumada, assim, né? Porque realmente minha mãe já não tinha mais esperança, né? Por vários motivos, né? Mas Deus é um Deus de milagres, né? Amém. Porque é a mesma mãe que não tinha mais esperança, a mesma mãe que um dia olhou pro filho e falou que o filho era um monstro, é a mesma mãe que vai falar anos depois que o filho é o orgulho dela, né? Amém. Entende? Então, a palavra de Deus ela é completa, né? Segundo Coríntios 5, 17 e 18, vai falar, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E tudo provém de Deus, né? Não dos homens, né? Amém. Mas impressiona que tu nasceu no ano 2000, né? Tu tem 23. Tu nasceu no ano 2000, né? Que loucura. Olha só, né? Quanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, né? Esse mundo acelera muito, né? O pessoal fala que todo mundo ali não tem expectativa de vida. E acho que um pouco por isso. As coisas acontecem muito rápido, né? De um ano pro outro, tu vê a coisa mudar drasticamente, né? Na vida de quem tá, assim, envolvido com facção, com alguma coisa nesse sentido, né? Qual foi a coisa mais louca que tu já viu lá, Luiz? Na fase? Lá dentro, assim. Ah, se tu pode falar, né, cara? Não quer... Sem coisa que vai te complicar, ou coisa que tu não pode falar, fica tranquilo. Na fase é um ambiente que tem muitas brigas, né? Porque, por exemplo, tu vai pra uma casa de passagem, são diversos adolescentes, cada um com uma facção, às vezes com brigas lá fora, então... Principalmente final do ano, né? Final do ano é muita briga. Lá tem o isolamento, né? Eu me lembro que eu consegui passar no Isola, né? Que é onde tu fica restrito lá, né? Não tem pátio, não tem nada, dorme no colchãozinho fino. Capaz. Eu consegui passar no Isola em 2017, o ano novo, e 2018, né? Por briga, né? Virada do ano? Por virada de ano. E sempre por briga daí. Era sempre, arranjava alguma briga e acabava parando lá. 2 anos seguidos eu parei no Isola, né? Um espacinho pequeno, assim. É. Menor que esse lugar aqui. Hoje a fase, ela tá vazia, né? Tu vai numa unidade, tem 10 adolescentes, né? Na minha época, era tipo o brete que a gente fala, né? Que é um quadrado, que tem a grade, né? Que nem que fosse cadeia mesmo, tem uma grade. A gente ficava, às vezes, entre 6 quando tava cheio, né? Tipo, cada brete, né? Então, o número da população era muito alto, né? E daí tem a jega que a gente fala é cama, né? Que é um aqui, outro aqui e uma no lado da janela. Como é que é o nome? Jega, né? A jega é cama, né? Cada coisa tem um nome lá, né? Outra coisa curiosa é que ninguém tem nome, né? Por exemplo, eu moro em Guaíba, até de Guaíba. Eu moro na Rubem Berta, até o da Rubem Berta, né? Sempre do lugar que a pessoa que a pessoa é. Não... Até quando tem 2 no mesmo lugar, como é que faz? Daí eles inventam alguma coisa. Então, Rubem Berta 1, nunca é pelo nome. Nunca é pelo nome. Tem algum porquê ou não? Acho que é porque é muita gente, né? No meu tempo, era muito lotado, né? Então era mais fácil identificar, aquele lá, fulano é de tal lugar, entendeu? Sim. Hoje a fase tá vazia, né? Como eu te falei, às vezes tu vai na unidade, tem 10, que nem eu tava indo no IPC lá, tinha um guri, a gente ficou acho que um mês falando só com o guri. Mas daí tu pensa uma coisa boa, os guris estão parando de cometer ato infracional, não, né? Pois é. Acaba que a recidência, né, de morte aumentou, né, de adolescentes. Entende? Não é que é algo bom, né? E uma coisa que eu vejo curiosa, se tu pegar a antiga FEBEM, né, nos anos 60, 70, 80... A FEBEM que virou a fase, né? Que virou a fase, ou a fundação, né? Isso, o Daniel falou pra nós. Tu pegar aqueles adolescentes, aqueles jovens, né, que a fase vai até os 21 anos, tu vai ver que são os mesmos jovens, né? Faltou algum abraço, faltou algum amor, são adolescentes realmente da periferia. Que às vezes não tem o pai, tem um padrasto que não é tão legal. Cara, geralmente
não tem pai, não tem mãe. Alguma coisa faltou. Geralmente o pai usa droga, o pai era envolvido. Ele não nasceu num ambiente bom, né? Ambiente familiar saudável, no caso. Nesses anos aí de caminhada, de ir pra fase ou de estar lá, né, dando palestra, eu não conheci nenhum adolescente que tivesse pai e mãe, tivesse uma vida boa, né? Uma família organizada, Uma família assim, organizada, tipo, uma né? casa, pai e a mãe trabalhando e tal. Sempre tinha algum distúrbio, assim, vamos Sim. dizer, alguma situação Alguma coisa embaçada. faltou, né? Entende? É claro que a gente faz escolha na vida, escolhas erradas e certas, mas o que acontece é que às vezes tu, muito novo, né? Tu não tem aquela noção, aquela coisa, né? Entende? Aí os pais vêm pra orientar, né, no caso. E assim, como tu falou que a grande maioria, né, tá lá justamente porque cometeu algum crime e... Não, crime não, como é que se fala? Ato fracional. Um ato infracional, mas está vivendo num contexto perturbado e hostil, né? Mas tu acha que cada um deles lá tem alguns projetos, sonhos, ou eles são desacreditados assim, mesmo? da vida. É difícil, né? Um adolescente hoje que tá envolvido com ato fracional ter um sonho assim, né? Geralmente, que nem eu tinha um pensamento, é isso daí minha vida, daqui a pouco eu tô numa cadeia, daqui a pouco eu tô morto, né? Tanto é que eu volto pra fase, a última vez que eu vou pra fase, já em 2018, porque eu tava em busca e apreensão, né? Eu chego lá, né? E eu vou pra semi-liberdade, né? Isso vira o ano. E eu vou pra uma semi-liberdade em 2019. Eu chego lá, vou ficar aqui, né? Vou cumprir minha medida. E a minha última medida, depois é só central, né? Acabou. Não tem mais fase, né? Realmente sem perspectiva de vida, né? Mas na semi-liberdade foi onde eu conheci pessoas que foram usadas por Deus, né? Pra mudar minha vida, né? Uma coisa muito curiosa que na semi-liberdade eu tava na semi para um instituto, né? Que é um projeto social, né? E tem uma hora que eu decidi realmente que eu queria largar o crime. Eu tinha a Dona Rosa, né? Que lá a gente chama mulher de dona e quem é homem de seu, que é uma forma de respeito, né? Uma forma de respeito. E daí a Dona Rosa me entregou uns currículos, né? Pra me entregar. E eu tô saindo da sala, né? Pra entregar esses currículos. E vem o presidente desse instituto, né? Do projeto social, né? Que era terceirizado pela FASE. E ele olha pra mim e fala assim... Luiz, onde é que tu vai? Eu, vou entregar uns currículos. Daí olhou pra mim. Isso, a capacidade da semi-liberdade era de 15 a 20, né? Adolescentes. Ou maior de idade, né? Jovens, que vai até os 21. E daí ele olha pra mim, qualquer um podia me falar que ia entregar uns currículos. Agora tu, mano, fala sério, né? De tão tinhoso, Luiz. Logo tu, né? Tá, né? Daí eu, não respondi nada, fui entregar meus currículos, né? A Dona Rosa imprimiu pra ti os currículos e te deu. Pra tu arrumar emprego. E daí esse cara é o Ricardo, né? Que era o presidente do instituto, né? Não tem nada contra ele, somos até amigos hoje. Sim. Mas daí por que contar essa história? Porque anos depois passou, né? Eu já tinha virado educador social e eu vou fazer uma entrevista de emprego com ele. Capaz. E ele me contrata pra ser educador social. Ele te contrata. Ele me contrata. Olha a volta que Deus faz na vida. Improvável, né? Improvável, né? É o abrigo que eu trabalho hoje, né? Que a gente prefere gravar também de jovens que têm problema com dependência química, problema com ato fracional também. Então, um cara que não acreditava, anos depois me contrata, né? Que loucura, como o mundo é, né? Como a vida acontece, né? E dentro lá, assim, agora a gente chegou no ponto que tu falou, né? Algumas pessoas, 19, tu tava com 18 pra fazer 19, imagino eu. Né? Com 18, tu fez 19, tu já não fica mais, né? Não, é até os 21, né? É até os 21. Até os 21. Tá. Acontece muito, por exemplo, de casos de... eu fiz 18 anos, cometi um crime e fui pro central. Fiquei 6 meses, 1 ano, 2 anos. E o cara saiu do central e ir direto pra fase de novo, né? Cumprir alguma medida que ficou pra trás, né? Acontece isso. Acontece muito. Eu achei que 18 já ia direto Não. Pro presídio central já, não. Tá. Então com 19, daí chegando no ponto que eu acho que tu conheceu pessoas, tu falou, né? De Deus, né? E aí, quem eram essas pessoas? O que aconteceu ali com 19? Foi ali que tu conheceu Jesus, assim? Lá foi o começo, né? Foi na semi-liberdade, né? E antes, desculpa te interromper, essa semi-liberdade eu não entendi o que é. Tu continua preso? É um semi-aberto da fase. Tu vai pra casa. É o semi-aberto, só que se fala semi-liberdade... Tu posa lá, mas sai pra trabalhar. Tipo isso?
A Semi-Liberdade era de segunda a sábado, a gente saía de manhã, ia pra visita e voltava segunda, né? Ah, É um entendi. semi-aberto de menor, né? A Tá. Semi-Liberdade é um semi-aberto de menor, né? Uhum. Aí tu disse que tinha uns 15, 20. A capacidade é essa, né? Uhum. É relativo, que às vezes fica, às vezes não fica, né? Sim. Mas como naquela época ainda era bastante lotado, né, a fase. Então, e eu começo a minha trajetória aí, né? Entregando uns currículos, tudo. Tinha os irmãos da igreja que iam levar uma palavra. Só que eu não tinha muito entendimento, né? Na verdade, eu até acreditava em Deus, né? Da boca pra fora, mas... Ainda não conhecia. Ainda não conheci, nunca tinha assistido a presença dele, né? Vamos falar assim. E tinha um grupo de igreja que ia lá, tinha um cara que ministrava lá, era aqui era legal, mas o cara virava as costas, a gente já tava naquela ladaia dos guris, já discutindo, esquecemos tudo que o cara falou, porque... Mas respeitava, quando ele tava falando, respeitava. Tem um respeito muito grande, né? Tem um respeito. Da gurizada, assim, por quem vai levar a palavra e tal. Porque até mesmo pela falta de entendimento, né? E muitas vezes tem gente que acha que vai lá falar com o guri vai mudar pra água pro vinho, né? Assim não. Mas aqui isso é um semear também, né? Vai semeando ali, né? Imagina, meia vários sentimentos, vários pensamentos, né? Vai largando ali, na verdade, uma gotinha de palavra, né? Sim. E aquilo ali depois vai se tornar um oceano, né? Exatamente, né? E comigo não foi diferente, né? Eu era um cara que... em alguma situação já não tinha mais coração, tinha um coração muito ruim, magoado mesmo. Realmente, em certos momentos no crime, né, a gente acaba se tornando um monstro, né, que é algo doentio, né. E aí a gente vê como o evangelho, ele muda, né, porque o Jesus Cristo foi meu primeiro amor, né. Eu me lembro até porque na adolescência a gente sempre tem aquela paixão, aquela coisa, né. Eu nunca tive isso, eu sempre tive essa dificuldade de saber o que é amor, o que é sentimento, né. Então o primeiro sentimento que eu tenho é quando eu conheço Jesus, né. Bah. Entende? Tu foi ao extremo da fúria, da raiva, Para o amor, do ódio né. para o amor. Tu Conseguiu ver essa mudança em ti? Consegui ver essa mudança. Algo mudou dentro de mim, né. Porque eu não até o momento de conhecer Jesus e ter ouvido a palavra dele, não sabia o que era amor, assim. Entendeu? Era um cara egoísta, né? Só pensava em mim, né? Entende? E o tráfico em si, né? Ele é algo doentio, né? Aí tem muita gente fazendo tráfico como fosse algo legal, algo mas não tem nada. A grande realidade, né? Dele é algo ruim, né? Algo doentio em si. Mas tu nunca foi usuário? De droga? É. Não. Eu máximo bebia, fumava minha maconha, mas não... meu problema era outro, vamos dizer assim, né? Eu acho que era ganância, era o fato de querer ter as coisas, o fato de não Do ter poder, assim. o de poder não ter amor, né? Porque eu acho que cada um tenta preencher o vazio de um jeito, né? Tem cara que vai tentar preencher o seu vazio na droga, no álcool, e tem cara que vai tentar preencher em outras coisas, né? Eu me lembro que às vezes eu com dinheiro, traficando, eu ia roubar só por roubar, assim, sabe? Sem precisar, no caso, entre aspas, pra tentar assim. preencher o vazio, porque é o mesmo cara do caso pra ter a emoção, a adrenalina. Porque é o mesmo caso de quem que tenta preencher o vazio na cocaína, no crack ou no álcool. Tu tenta alimentar aquilo, esquecer, né? Achar algo que te preencha, né? Ô Luiz, tu falou que tu chegou a ser gerente, é isso? Sim. E como é que foi pra sair disso, né? Porque geralmente é meio difícil, né? Tu poder se desvincular, né, desse grupo, né? É difícil, né? Aí que entra que eu fui morar numa república, né? Por essa situação, né? Porque eu não podia voltar pra comunidade onde eu me criei, né? E Teve que fugir de lá? Eu tive que sair, né? Porque eu tinha guerras de tráfico, porque é várias facções, né? Eu nasci num bairro onde tem várias facções, né? Então eu não teria como voltar lá e virei trabalhador, vou pegar meu ônibus aqui na parada e vou trabalhar, né? Porque nego te mata lá dentro. Exatamente Da isso, própria, né? da própria facção ou facções rivais? Facções rivais, né? Porque é aquilo, tudo que tu planta, tu colhe, né? Eu plantei coisa ruim, então tu vai colher coisa ruim, né? Então, Então eu fiz coisa errada no passado, agora os caras esqueceram de mim. Não é assim, né? Infelizmente,
o que tu fez te deixa marcas, né? Sim. Interessante isso que tu tá falando, o receio de voltar, no caso, não é nem da própria facção que tu tava aliado. Que eles podem até te esquecer, mas o que tu fez mal pra outras Exatamente. e esse é o problema. Daí, porque agora tu já não tem mais aquela, entre aspas, proteção Exatamente. dos aliados que estavam contigo. Sim, exatamente, tu já não tá mais lá, então. Mas mesmo assim, pra se desvincular do grupo que tu estava, da facção que tu estava, foi fácil? Foi tranquilo? Como é que foi essa transição? Eu me afastei realmente, eu fui morar em outro lugar, né? Falei que não queria mais traficar e foi assim, né? Até esses dias eu tava conversando com um amigo e daí, mas a gente sempre, a gente viu muita coisa no tráfico, né? A gente viu muitas coisas assim que não são legais ou injustiça mesmo. E daí meu amigo falando, acho que alguém vai querer te matar Tu não é ninguém mais, né? Anos aí já se passaram. Todo mundo sabe que é outra caminhada, não tem já motivo, pagou o né? que tinha que pagar, já tá com Jesus agora também, né? Entende? Mas realmente algumas situações são complicadas, né? Eu já vi cara realmente querer sair sem dever R$1 e os caras ir lá e fazer mal pro cara. Sem motivo, né? Sim. Então, depende muito realmente de quem tem a voz no momento, né? E também é a graça de Deus, né? E a graça de Deus, né? Eu vi uma história, não sei se é real, era um vídeo de um cara falando de uma facção conhecida, né, que era, acho que era, eu não me lembro se era o PCC ou o Comando Vermelho e tal, mas eles estavam falando sobre a saída pra quem vai pra igreja. Sim. E aí, tu já chegou a ouvir, ou já viu alguém que aconteceu alguma coisa assim? Chegou a ver isso já? Que o cara vai e aí é o único jeito, no caso, Sim. mas aí não é, nego te pegar fumando. Tem que sair pra ir pra igreja. Pra ir pra igreja mesmo. 8 horas, domingo, tu tá na igreja, entendeu? 10 horas, tu tá em casa, entende? É mais ou menos o que tu fala, né? Eles levam muito a sério isso, né? Como é que tu tá na igreja e tu tá fumando, tá bebendo, né? Isso aí. Não vai mais no bar, não vai mais pra te ver ninguém no bar ali, ou na rua, ou tarde da noite falando. Não vai estar mais na esquina no baile funk. Isso aí. Aí pra igreja mesmo. Rola isso, pela pouca experiência que tu tem, eu sei que são realidades diferentes, né? Sim. E tu tem só uma lembrança, inclusive, deixando claro, né? De anos passados, tu já não tem mais nada, graças a Deus, a ver com isso, né? Mas é a nossa curiosidade de quem tá a certo ponto distante, né, Luiz, dessa realidade, né? E até pra passar pras pessoas que nos ouvem, isso acontece, da pessoa ir pra igreja, ficar mais, não, fulano tá pá na igreja agora, vamos deixar ele. Eu acredito que sim, né? Acredito que sim, porque o evangelho muda, né? É algo que muitos respeitam, né? Porque eu, particularmente, se eu não trabalhar minha parte espiritual, não ficar buscando Jesus em comunhão, a gente acaba voltando, né? Porque, como eu te falei, ninguém muda da água pro vinho, né? Eu trabalho no abrigo e muitas vezes, até mesmo alguns educadores, algum colega, aquele guri não muda, aquele guri não tem mais jeito, e olhar pro guri, mas eu era 10 vezes pior que aquele guri. Se o guri não muda, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Tem uma solução, né? Tem uma solução, entende? Só que é um processo, né? E o processo é difícil, porque não adianta, né? É um caminhar, né? Tu fala algo pra um adolescente hoje ele com 15, mas tu tá falando uma coisa pro guri que ele vai entender daqui 5 anos. É verdade. Ô Luiz, hoje com o teu conhecimento de Deus, né, que tu tens, tu lembra, assim, de Deus falar contigo ou de alguma situação que aconteceu durante a tua caminhada que hoje tu vê, era Deus lá naquele momento agora? Tem uma que é até bem marcante, né? Eu tinha saído da fase, né? De uma das 6 vezes que eu fui. E eu tô com a minha mãe, com o meu pai, né? E minha irmã recém-nascida também. E meu outro irmão, o Matheus. E o meu pai me convida pra ir pra igreja, né? E eles estão indo pra igreja, assim, estão atravessando a rua pra igreja, que eles também vão na igreja, né? Eles têm um entendimento também. Minha mãe orava muito por mim. Minha mãe até, às vezes, eu achava que tava ficando louco, eu tava usando alguma droga, às vezes ela olhava pra mim, não, mas um dia tu vai falar de Deus, um dia tu vai ser pastor. E eu, mas essa mulher tá aqui, a maconha que ela tá fumando tá mais forte que a minha, né? Porque não é possível, né? Oração de mãe, cara. E daí, meu pai e minha mãe me convidam pra ir pra igreja, e eu não quis, né? E aí fui pra boca de novo, e naquela semana eu acabei tomando um tiro, né, no pé, né? Que foi pela brigada, né? A brigada acabou tirando em mim numa situação, né? Que eu tava numa boca de tráfico. E o policial olha pra mim, eu ia atirar nas tuas costas, não sei o que me deu, que eu mirei pra baixo de última hora. Meu Deus, E aí tu vê que foi a mão de Deus, né?
Até se passou anos e meu pai, viu? Tu tomou o tiro porque tu não quis entrar na igreja. Deus te poupou ainda, Deus já te deu. Já te deu um lembrete pra te contar depois. Caramba, Eu lembro, a minha mãe tem uma história que ela foi... Ela estava estudando à noite, né? Fazendo EJA à noite e tudo mais. E ela tava vindo, voltando da escola à noite a pé, ela e as colegas, e passa uma gurizada e pã, pega o celular delas, né? E sai correndo. E, minha mãe ficou apavorada, tipo, porra, é o único celular que eu tenho, né? Já não tem nada, e tá indo. E ela falando, senhor, eu preciso do meu celular, preciso das minhas coisas. Não tem, daqui a pouquinho volta a gurizada correndo de novo. Daí assim, agora sim. Vou levar o resto, né? Daí volta e entrega. Tia, tu é da igreja, né? Ó, toma o celular de volta aqui, ó. Mas ora por nós, tá? E saiu. Porque eles mexeram no celular dela, né? Viram que tinha ali algum hino, algum louvor, alguma coisa tipo assim. E entregaram o celular de novo pra ela, né? Essa questão de respeito que tu tava falando, respeito, né? Eu me lembro e temor também, né? Temor, né? Porque a gente também, mesmo não acreditando, já tinha ouvido várias histórias também, então a gente tem um temor, né? Eu me lembro que uma vez também, né? Tempo que eu era muito louco ainda, eu fui fazer um assalto, tá? Eu e os guri, e fomos abordar os caras e tinha um que tava com a Bíblia na mão, daí o outro se olhou, não, aí não dá, com a Bíblia na mão não dá. Capaz. Porque realmente tem esse temor, né? Porque o mundo espiritual, eu acredito muito no mundo espiritual, né? Ele é algo real, né? Ele é algo que pode transformar vidas, né? E hoje, que nem eu, anos depois eu volto pra fase, né? Só que não algemado, né? Pra ir trazer uma trajetória. Uma outra realidade, né? A realidade que é possível, né? Isso. É claro que a gente vai lá, a gente não vai pregar uma religião ou obrigar o guri a aceitar Jesus, não. Se a palavra não falar com o guri, nada vai falar, né? Entendeu? A palavra, comigo foi assim, né? Foi um processo devagarinho, entende? Mas é muito... Cara, cada vez que eu fico lá, que eu vou lá, eu já fui várias vezes, eu fico nervoso. Porque eu sei a responsabilidade que é, né? Tu tá semeando algo novo, né? Algo diferente, mostrando outra realidade, né? Até é uma coisa engraçada, a gente chega lá... E os adolescentes tudo de cara fechada, né? Aquela pose toda, a gente começa a falar. Aquela marra toda. Eles já começam a rir, já começam a conversar, e a gente já começa um diálogo. A gente começa a falar tanto de coisas normais como de Deus e algo incrível, né? Até que eu tenho vários que me mandam mensagem hoje no WhatsApp, no Instagram. Sempre, como é que tu tá? Eu também perguntando. Então, pra mim, é uma benção, né? E o acesso ao celular é de boa lá? Como é que funciona isso? Assim, tem acesso às redes sociais? Não. WhatsApp? Na fase, não tem nada, né? Tá. O funcionamento é como se fosse uma cadeia, só que de menor, né? Não tem nada. Sim. O que acontece é que a gente acaba pegando o Instagram ou dando um número para alguns deles, porque quando eles saem, eles chamam a gente até, né? Se quiser ir em algum culto, alguma coisa, né? Porque... só ir lá falar com ele, mas sair pra rua e não tem não tem uma referência, né? Isso, eles podem voltar pros amigos ou pras mais companhias, né? Que é importante, porque comigo foi muitas pessoas que me ajudaram, né? Que nem o primeiro trabalho que eu tive, eu acho que eu fui em umas 10, 15 entrevistas, não passei em nenhuma entrevista. Eu não conseguia passar, mercado assim, esses mercados grandes eu fui em todos. É mesmo? E não conseguia. Mas tu acha que não tem nada a ver com o fato de tu ser um ex interno lá? Tem muito preconceito, né? Mas também não tinha experiência com nada, né? Sim. Tem vários fatores, né? Cara, o que eu vou fazer? Mas eu acredito, aí tu falou bem, era um plano de Deus. Porque talvez se eu fosse trabalhar num mercado comum, não estaria onde eu tô hoje, né? É verdade. E daí eu estudava numa escola no centro de Porto Alegre, né? Sim. E daí eu ia jogar um futebol da igreja, né? Tinha a igreja, ensinando farrapos, e atrás era igreja. E daí tinha um futebol que era dos irmãos da igreja, né? E como eu morava na República na época, eu não pagava jogar futebol, eu ia lá, até mesmo que eu não tinha dinheiro, né? Ainda bem que era futebol, não pagava da igreja, né? E aí futebol, o crente sabe, não pode palavrão, nem cotovelaço, nem... Né, e daí lá tu conseguiu o contato pra fazer o emprego? E lá tinha as orações também, antes do jogo, depois do jogo. Mas daí eu conheci um cara, né, que se chama Rodrigo, né? Que trabalha com ar-condicionado, rapel.
E um dia eu falei que eu morava na República, eu contei um pouco assim da minha história. E ele, eu vou ver se eu consigo um trabalho pra ti. Eu, tá, tu vai ver, já me falaram isso, uns 500 já me falaram isso. Sim, já tava desacreditado, já 10 entrevistas e nada. Ou mais, eu nem sei, eu perdi a conta, né? E daí, se passou umas 2 semanas e umas 2 semanas, um mês, eu não sei exatamente, e ele ligou pro seu José, né, que era o dono da República, né, que é o seu que eu conheci na Semi-Liberdade, que me levou pra República. Pra te ver que o lugar que eu não queria estar, que era Semi-Liberdade, foi algo que transformou minha vida, né, que abriu portas. Daí eu fui pra morar na República. Deus te colocou lá. E daí, na República, ele me chamou, né, o José me chamou, o Rodrigo falou comigo, tem a oportunidade de tu ir trabalhar com ele. Eu vou trabalhar com esse cara. E ele também crente da igreja, a família dele, uma benção. E outra pessoa que foi usada por Deus, e daí eu ouço o testemunho dele, né? Como eu te falei, a gente busca referência na vida, né? E ele é um cara que também ele foi envolvido com crime, largou tudo. E eu começo a ver o jeito que ele trata a mulher dele, o jeito que ele trata a família dele. E, será que um dia eu não posso ser assim, né? Será que um dia eu não posso ter a minha família, tratar minha esposa do jeito que ele trata, ter meus filhos e tratar do jeito que ele trata? Entende? Então foi mais uma pessoa usada por Deus, né? Também teve o seu José, né? Que ele é o dono dessa república, porque ele era o educador referência, né? Na Semi-Liberdade. E daí ele tinha essa república, né? Que é do lado da casa dele. E mais pelo amor, não tinha convênio, não tinha nada. E ele que batia no peito e jogou, né? Eu me lembro que... E a gente... Uma coisa curiosa também. Como não tinha governo da prefeitura, a gente tinha que buscar uma cesta básica na igreja, né? E daí ele, muito esperto, né? Ele, não, vocês querem a cesta básica, vocês vão ter que ir lá na igreja, lá. Que hora é esse cara? Tem que ir na igreja, né? Daí a gente ia, né? Mas, chegava lá, né? Daí tinha outro seu também, que era da SEMI, né? Por isso que eu tô te falando, foi muita gente. Também era o seu David. E daí o seu David, o seu David, vim buscar a cesta básica. Não, mas tem que assistir o culto, é só no final da cesta básica. Eu malandro, né? Daí, se dá a cesta básica no início, o nego vaza, não tá nem aí mais pro culto. Eu quero o culto, com essa coisa chata, né? E ficava contando, né? Contando os minutos, não acaba nunca, sim. Acho que a cada 5 minutos eu ia no banheiro, ver se o tempo passava mais rápido. Só que é uma coisa curiosa, né? Como eu te falei, se a palavra não falar contigo, nada fala. E eu começo, mesmo indo no culto não querendo, começo a ver algo diferente. Porque eu começo a ver algo diferente naquelas pessoas, né? O que eles fazem pra ser diferente? O foco da vida deles é Jesus. É algo diferente. E nessa república também tinha os PG, né? Que é os grupos caseiros, né? Que se fala. Se eu não me engano também, se eu estiver errado, você me corrige. Não, é esses pequenos grupos ou grupos caseiros, né? E acho que foi lá que eu senti assim, a minha primeira presença de Deus, né? Eu me lembro que aquela semana, uma semana que só tinha lentilha pra comer assim no fogão, tinha pouca coisa mesmo, né? Eu tinha que ir buscar essa base. E, cara, eu senti uma paz acho que eu nunca tinha sentido na minha vida. No PG. Depois do PG, Depois né? do PG. E foi minha primeira experiência com Deus, né? Que benção. Cara, isso é muito forte, porque o Robert é responsável, né, por dois PGs hoje, né, que ele cuida, né? E a vida das pessoas que eu conheço, da Aniele, do Robert, foi muito mudada pelo PG, né? Sim. E assim, a gente tem histórias de pessoas que foram transformadas, que nem tu, assim, sabe? Através de um grupo caseiro. Porque às vezes a igreja em si, o templo, é uma coisa que intimida, né? Ainda mais quem não é do meio. Tu vai entrar, todo mundo parece meio que fala a mesma linguagem, se veste meio parecido, e tu entra meio deslocado, e tu não sabe bem, não conhece ninguém, sabe? É difícil, né? É difícil. Aí tu vai num pequeno grupo como esse, um grupo caseiro, e tu encontra ali os caras conversando assim no sofá de uma casa. Tem uma linguagem mais de boa. Porque às vezes não tem entendimento, né? Eu me lembro que às vezes o pessoal leva uma palavra, um testemunho, e às vezes um cara que não... o cara não usou droga, não foi do crime. E eu, que eu vi que esse cara nunca fez nada, passando por nada da vida. Daí, às vezes, porque eu não tinha entendimento, né? Hoje eu tenho um entendimento diferente, né? Às vezes, e daí o Daniel lá contar o testemunho dele. Que testemunho forte, né? Isso aí. E o Rodrigo também contar o testemunho dele, o outro Rodrigo, né? E eu, que testemunho forte. Pô, mãe. Cara, uma coisa que eu falei pro Daniel, Luiz, e falo pra ti. A gente,
não entende os planos de Deus. Não. E se não fosse tu passar por tudo, pensa, mas Deus permitiu, como Deus é mau, como Deus é ruim, eu passei por tudo isso, né? Não, cara, hoje tu pode chegar lá na fase, imagina, o que eles vão querer me ouvir, né? Vão ouvir o Robert, sabe? Vão ouvir, vão ter o pensamento que tu tem, esse cara aí querendo pregar a moral de cueca. O poder do testemunho, né? Porque tu se espelhou, como é que é o nome do rapaz que te ofereceu o serviço? Rodrigo. O Rodrigo, né? Tu se espelhou e tu começou a observar, tu começou a detalhar aqui o que tu tava observando na vida dele, né? Que as ações, o testemunho dele tava falando mais alto que as palavras. Então, esse poder desse testemunho, né? Tava gerando em você uma cura, né? Gerando em você, e isso serve agora para ti, né? Você está fazendo isso, né? Indo lá na fase ou vivendo a sua vida normal. Mas essa vida normal, as pessoas que te conheceram na fase, que estão fora, ou estão dentro, estão te observando. E estão dizendo, se o Luiz conseguiu, eu também consigo. Exatamente, né? Exatamente. Eu acredito na mudança de qualquer um, né? Como eu falei, a mãe olhar pro filho e chamar ele de monstro é porque pra mãe não tinha mais recuperação, ou realmente era um monstro, né? De não ir lá, né, na auditoria, na audiência lá também. Só que daí é aquilo, Jesus, ele transforma o teu coração, pode ser o coração mais impuro, mais maldoso. Quando tu é atingido pela graça de Deus, é algo incrível, né? Romanos vai falar isso, né? Romanos 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tu tem um coração novo, né? Tu é transformado, né? Eu gosto sempre de deixar claro, eu não sou perfeito, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu entendo que enquanto eu estiver buscando Cristo, eu não sou aquela pessoa do passado. Isso. Eu ainda não sou a pessoa que eu quero ser, mas aquela pessoa do passado, eu já não sou mais. Isso aí, isso já basta, né, Luiz? Isso já basta, né? Amém. Cara, só vou te interromper um pouquinho, porque a gente tem que falar aqui, enquanto tu toma uma aguinha, da nossa patrocinadora maravilhosa, que hoje veio com novidade, que eu não sei se vocês viram na nossa câmera principal aqui aberta, a doutora Caroline Lagman, da Odontologia Especializada, mandou um kit maravilhoso pra gente aqui. Eu não sei se... Vamos entregar pro nosso convidado, Luiz. Aqui, ó, um presente pra você. A doutora Carol mandou para você cuidar da higiene bucal. Você, gente, que não presta atenção, os dentes são o primeiro contato que as pessoas têm com o teu rosto. Não sei se você percebe. O teu sorriso pode abrir portas, pode fechar portas, pode abrir portas para ti. E a doutora Carol, ela é especializadíssima naquilo que ela faz. Ela atende na rua Lafayette Cruz, 206, no bairro Estância Velha, em Canoas. E lá ela tem um consultório odontológico com todo o equipamento, todo o aparato, ela tem um espaço adequado para você levar teu filho. Quero ir visitar, fazer um tratamento, não tenho como deixar a criança com alguém, não tem voo, não tem rede de apoio, né? Leva, porque lá tem um espaço para criança, lá ela consegue te dar toda a atenção, você pode tomar a sua água descansada, você pode acompanhar alguém, você pode ir lá e ser bem atendido pela doutora Carol, pela super assistente dela também, né, que esteve aqui conosco, a Nath, que é maravilhosa. Então vocês vão ter um tratamento de primeira com a doutora Caroline Lagman lá, ela é maravilhosa, todo mundo que vai sai muito, 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 muito feliz, porque ela não pensa somente no resultado financeiro. Um diferencial da Carol é que ela pensa no paciente. Ela senta, ela conversa, o que tu precisa, ela não vai te extorquir ou tirar dinheiro de uma coisa que não precisa, ela vai te dar o tratamento que você precisa para você se sentir melhor, né? Não, e ela comemora contigo as tuas pequenas vitórias. Isso aí. Hoje eu estava lá sendo atendido, e ela falou, nossa, olha só que legal como tá evoluindo. Isso aqui achava que não ia mudar tanto, olha como mudou. Ela fica feliz, né? Fica feliz junto Apesar contigo, de ela ser uma mestra, assim, já muito estudiosa, ela ainda se impressiona com as pequenas coisinhas, né? Que são os pequenos detalhes de olhar e dizer, nossa, Robert, evoluiu, cresceu, olha, isso aqui melhorou, isso aqui tá super top, vamos melhorar mais. Então ela se preocupa realmente com você. Vá lá no consultório da doutora Carolina Lagman, tá? Fica na Lafayette Cruz, 206, na Estância Velha, Canoas, tá bom? E aí, o que tem nesse kit? Vamos abrir, Luiz? Vamos abrir. O que é que tem aí, cara? Não tem outro? Tem. Ela mandou vários aqui para os nossos convidados aqui. Então, olha aí, ó. Olha, a gente tem algumas pastas de dente. São amostra para quem tem sensibilidade no dente, né? São amostras para quem tem sensibilidade no dente. E dentro tem um cupom de desconto para farmácias também. Isso. E aí tu pode... Cupom, hein? Tu tem? Cupom, hein? Não. Não tem? Ó, então tá naquele ali, ó.
Então foi o seguinte, então fica Eu com quero meu esse. cupom, né? Esse cupom vai te dar 25% aí de desconto, né? Nesses produtos aí, em qualquer dessas farmácias que estão aí atrás. Ficar com os dentes brancos agora. Agora vamos, né? Vamos ficar com os dentes brancos. E, Luiz, continuando o que a gente tava falando, hoje, como é a tua rotina? A gente falou bastante do teu passado, e hoje, assim, como é que é o teu dia? Tu acorda, tu faz o quê? Quais são as tuas atividades? Hoje eu trabalho em 2 projetos sociais, né? Em Esteio eu trabalho num albergue República, né? E em Novo Hamburgo no abrigo, né? De perfil agravado, de jovens com dependência química, atos infracionais e diversos. Esses 2 trabalhos são de 2 projetos sociais, né? Uma coisa interessante é que a República do Seu Jô se fecha e eu vou para outro projeto social, né? Que eu moro 2 anos e meio em República. E quando essa República, o projeto começa a se expandir, eu viro educador social por ela. E daí eu trabalho no albergue de Sapucaia, de Esteio, e aí surge a oportunidade de eu falar com o presidente, né, que era o Ricardo na época, para trabalhar no abrigo. Pelo projeto social que anos atrás eu estava cumprindo o ato fracional. Que legal, cara. Então, olha como Deus é bom. O lugar que eu fui acolhido, eu virei educador social. O lugar que eu cheguei da fase para cumprir mais a medida socioeducativa, né, na semi-liberdade, que é o semi-aberto, eu trabalho nele. Uau, cara, esse é muito evangelho, cara. Nós fomos transformados, agora estamos transformando, né? É quase algo impossível de acontecer, não, sei lá, assim, né? Pá, não, toda a história, né, cara? Toda a trajetória, né, Robert? Toda a história dele é algo improvável. Improvável, foi que tu falou muito bem essa palavra, perfeita, improvável, né? Que Deus gosta de pegar situações improváveis e tornar prováveis, né? Porque, cara, onde tu foi acolhido, onde foi recebido, como infrator, onde tu foi tratado, hoje tu tá tendo a oportunidade de tratar, Exatamente. né? Então é tipo como se tu tivesse sido aluno, hoje tu é o professor da história, né? E hoje também o Seu José, ele mudou o nome agora, o módulo de trabalhar, que é uma pensão popular. E hoje eu faço parte também, sou um dos educadores, né? Orientador. Que legal. Ô, Luiz, eu imagino que tu se enxerga, né, naqueles adolescentes que estão ali quando tu vê eles, né? E qual que é o sentimento que tu tens, assim, quando tu vê aquelas pessoas? É um sentimento de gratidão? Como é que é? Conta pra nós, assim. Eu vejo algo incrível ver alguns conseguindo trabalhar aos poucos, seguir mudando. É algo incrível também ver o erro de uns e falar, eu era igual, fazia a mesma coisa, eu era burro. Vai dar certo, fica tranquilo. Às vezes brigo com ele, não, mas não é assim, mas que tudo tem seu tempo, né? Não adianta. Comigo foi um processo, eu tive, como eu te falei, Deus agiu na minha vida com pessoas, na minha volta, foi muitas pessoas me ajudando, né? Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, não dá, né? Muita gente. Então, e é isso que eles precisam também, né? Precisam de pessoas dispostas a ajudar, né? Entende? E às vezes ajudar não é questão financeira, não, ajudar é uma troca de ideia, um abraço, tu como exemplo, como tu falou, que é algo que vai te transformando, né? Entende? Então, hoje eu trabalho em 2 projetos sociais, né? Por exemplo, em Novo Hamburgo, eu pego às 7 e vou até às 7 da noite, daí eu saio de lá e vou para Esteio, daí eu fico das 8 da noite até às 8 da manhã, né? E os dois são... Como assim? É direto, assim? Tem intervalo, descanso? Porque imagino que deve descansar, né? Tu dorme? A pergunta que o Robert quer fazer é quando é que tu dorme? Vamos contar. No sábado eu durmo. É que é 12/36, né? Esses 2 trabalhos são 12/36. Daí eu trabalho 24 horas e folgo 24 horas, entendi. Entendeu? Caramba, mas é uma rotina no dia em que tu trabalha, deve ser muito puxado, corrido, né? E principalmente psicológico, né? Porque tu vê muita coisa, muitas situações, né? Muitas histórias, Muitas né? histórias, principalmente na briga, às vezes, os guris não param, quieto, e eu, tô pagando meus pecados, né? Dessas histórias, assim, como é que tu faz pra não levar? Ou leva? Não tem como, assim, pra cabeça, pra tua casa? Porque, pô, imagina, né? Tu fica o dia inteiro ouvindo um monte de história, vendo um monte de situação, como é que tu blinda, assim, a tua mente, assim, pra, tipo, não, isso aqui eu tenho que separar. Porque tu lida com pessoas, histórias de pessoas, né? Que é algo muito difícil, né? É algo muito difícil. É algo difícil tu saber quando ter empatia, se colocar no lugar do próximo, quando tu não ser codependente. Quando tu saber falar não, né? Porque tem muita gente na área social que é tanto assistente social, tanto educador, psicólogo. Eles não sabem o momento de falar não, né? Não sabem o poder do não.
Às vezes, o guri tá lá tentando manipular e eles estão caindo. Não, tu tem que ter empatia, se colocar no lugar do próximo, mas tu tem que dizer não, né? Quantas vezes os meus educadores falam, não, tu tá errado. Não, isso tá errado, não vai rolar. Vai lá sentar e vai esperar. Então, Isso um processo. fez parte, isso faz bem, no caso, Faz né? bem, né? É o não, né? O poder do não, né? Porque não adianta, né? É claro que pra te cobrar algo, tu tem que ser exemplo, né? Não adianta, eu cobrar do irmão que ele não limpa o quarto dele, se eu não limpo o meu, né? Uhum. Entende? Cara, quando tu estava na época em que você estava detento ou estava ali internado, você não tinha perspectiva. Hoje mudou. Hoje mudou. Quais são as perspectivas que você tem hoje? O que tu prevê para o futuro, para a sua vida? Hoje eu tô cursando serviço social, né? Para ser assistente social. Espero me formar até 2026, né? Se eu não rodar em nenhuma cadeira. Não vai. Não vou. Não vai, em nome de Jesus. Amém. E, cara, eu acredito que minha missão é projeto social, né? Eu tenho o sonho de um dia ter o meu projeto social, né? Poder, por exemplo, trabalhar com jovens da fase, porque muitas vezes, que nem a minha situação, eu tive a graça de Deus de encontrar um lugar que eu pude sair da vila e pude ficar, pude aprender coisas novas. Mas tem muitos que não tem, né? Que eles saem da fase e tem que voltar pra vila. Aí tu volta pra vila, é as mesmas pessoas, mesma história. A gente não conhece pessoas novas, não conhece exemplo, não conhece referência. Então faz falta isso, né? Uma casa de acolhimento de adolescentes que querem sair do tráfico ou que já fizeram 18 anos, né? Entende? Meu sonho é ter um projeto social assim, né? Amém? Vai ter? E tu falou de casar e filhos, né? E tu já tem planos com isso? Já tem uma pretendida aí, uma senhora Urish? Ainda não, mas se Deus quiser, tá tudo no tempo dele, né? Amém, coisa boa, cara. Mas claro que eu tenho sonho, né? De ter minha esposa, de ter meus filhos, né? Sim. Ensinar coisas novas pro meu filho, né? Porque sonho de levar o filho pra jogar futebol, né? Mas vai ser bastante top. Um dia eu chego nesse nível. Eu vi uma postagem tua no Instagram que tu falas assim: se eu pudesse falar com Jesus, o que eu faria? O que eu falaria? E daí tu assim, sem pensar duas vezes, eu posso garantir que eu pediria perdão para minha família, né? O que isso significa para ti realmente, né? Significa que o fato de tu poder pedir perdão, né? Às vezes que minha mãe chorou de noite, às vezes que eu fui injusto com o meu pai, que é meu padrasto, né? Porque eu vi meu pai de sangue uma vez, né? Meu padrasto me registrou e de certa forma, de certa forma não, ele deu o melhor dele. Uhum. Só que a gente é limitado pela nossa criação, pelo jeito que a gente foi criado. Sim. E eu era muito egoísta, entende? Porque meu pai e minha mãe sempre me amaram, entende? Do jeito deles, com as limitações deles, né? E eu era um cara egoísta, só pensava em mim realmente, né? Não tava nem pra minha mãe, pros meus irmãos, pro meu pai, né? Então, poder mudar isso, né? Poder fazer algo novo, né? Dizer que eu amo eles, né? E que me perdoe pelas dores de cabeça, que não foi poucas, né? Uma coisa que eu me lembro, eu tava na época eu tava no CSC, né? Em Porto Alegre, e meu pai saiu lá da Rubem Berta, né, que é onde eu morava, de bike, pra vir aqui que é na Cruzeiro, né, a fase, né, pra vir me visitar. Imagina. Isso não é amor de pai. E muitas vezes eu ingrato, né. Não queria nem receber. Entendeu? Não queria nem ouvir o sermão dele, né, e muito porque ele já tinha passado coisas semelhantes, né. Entende? Tu disse teu padrasto. Que é o meu pai, né? Sim, teu pai. Tu falou que viu uma vez só teu pai biológico? Exatamente. Como assim? assim? Eu tenho lembrança, assim, que eu vi uma vez só. Uma vez só? Uhum. E contato tu não tem nenhum? Não. E sempre com o padrasto, que é teu pai, né? Que é meu pai, Só pra gente usar o termo. Meu pai biológico, ele nunca me assumiu, né? Quem te registrou foi teu pai padrasto. É uma história meio louca, né? Pai-drasto. Porque ele conheceu minha mãe já tava grávida de mim, né? Isso faz 23 anos que eles estão juntos, a minha idade, né? Caramba! Olha aí! A minha idade, né?
E aí, no caso, ele te Me registrou tudo. adotou como filho já na barriga. Já na barriga. Tu nasceu sendo já filho dele. Filho Então, quando dele, nasceu, né? já foi registrado por ele já. Sim. E o teu pai biológico, desculpa perguntar, ele nunca quis saber, nunca quis Não. te ver, Não, nunca quis te conhecer. Nunca. E a tua mãe também não faz questão, assim, de te falar mais sobre ele e tal. Não, até sei um pouco, assim, mas até eu tenho meu outro irmão, ele até assumiu tudo, né? Uhum, Até às vezes vai visitar, mas ele nunca quis saber, né? uhum. Entende? E vocês são, que tu tem contato, são 4 irmãos, 2 irmãs, tu falou, né? Todo Sim. mundo envolvido com a igreja. Eles que são por parte do meu padrasto, né? Sim. E daí tem a Tuane, a Pamela, tem a Silvana também. Ih, já tem o mais. Thiago. Ah, tem o por isso que Marcos. tu falou que, você for falar aqui vai demorar. É. E daí tem a do meu pai biológico mesmo, que tem mais filho que eu não conheço, né? Daí. Sim. Tem a mais nova é a Luísa, que eu era o mais novo, né? Daí a Luísa nasceu quando eu tinha uns 16 anos, né? Hoje ela tem uns 6, 7 anos. Ah, bem novinha. É. Que legal. Tu frequenta alguma igreja? Ou porque eu sei que muitas pessoas que têm esses trabalhos, às vezes, pela rotina de ir Sim. visitar, pelos horários, tem uma congregação fixa, mas não conseguem ir, né? Sim. Sim, toda semana. A pessoa acaba, cada semana, visitando uma organização, ou um projeto, ou até uma outra igreja para contar sobre o projeto. É meio itinerante, né? Eu visito muitas igrejas, mas hoje eu tô indo mais frequente na Assembleia em Sapucaia, né? Assembleia de Deus Sapucaia. Sim. Tu é de Sapucaia. Eu moro em Sapucaia. Hoje eu moro em Sapucaia. Como é que é o nome do pastor lá da Assembleia de Deus, né? Sapucaia? André. André. Ó, mesmo nome que eu... Já ia esquecer já, porque eu sou horrível com o nome. É, É que a gente trabalha com muita gente, né? sim. Bah. Né, não tem como gravar. Não tem, né? Que nem Por isso que os guri da fase lá falavam o de Guaíba. O de São Leopoldo. O de São Leopoldo, né? Tu pode ser o de Nova Santa Rita. né? Tu é o de Nova Santa Rita. Que nem no albergue, às vezes a gente chama quem tá no albergue de usuário, né? Usuário do serviço, e daí eles, o nome de tal usuário, não. Qual? Não lembro. Porque... Mas são vários, né? Muita gente. São vários. O albergue também é algo que a gente aprende muito, né? Porque albergue é um pernoite, né? É dos 18 aos 60, então tu vai ver, cara, Caraca. com 50 anos, e tu vai ver aquele guri chegando com 18 anos, né? Uma reflexão bem bacana que eu sempre gosto de falar, o cara que tá com 18, 19, 20 anos. E aí, irmão? Daqui 20, 30 anos, tu quer estar onde? Tu quer estar aqui? Ainda? Ou tu quer estar em outro lugar? Ou tu quer estar num lugar pior, né? Porque tudo que tu planta, tu colhe, né? Isso a gente não foge, né? Não tem como fugir. Não tem, né? Aí eu te pergunto, Luiz, essas pessoas assim que chegam e a gente vê na rua às vezes, né? Porque o que eu penso, mas é minha cabeça, né? Minha cabeça limitada. Se eu um dia perder tudo, tiver em situação de rua, cara, eu vou procurar um albergue. Aí tu vê muita gente na rua que tu passa um dia, 2, 3, tu vê o cara dormindo ali, né? De noite, que eu digo, né? Ali na rua, ali de dia sai, né? O albergue de dia não fica, né? Não, o albergue, por exemplo, lá onde eu trabalho é das 7 da noite às 7 da manhã. Isso aí, só à noite, no caso, à né? noite. Tu vê 9 horas, 10 horas, os caras na rua. Eu iria procurar, como tu falou, um albergue, pra eu dormir pelo menos todo dia. Tem como tu ir todo dia pro albergue dormir? Tem sim. Uma coisa curiosa, né? O albergue no inverno é lotado, no verão... Vazio. É. E por que tu acha que essas pessoas, alguns não vão, moradores de rua? Cara, assim, é que nem a gente tava falando, né? O tentar preencher o vazio, né? E aí a gente tem a dependência química, né? Sim. Tu não faz o que tu quer, né? Tu faz o que a droga quer. Essa é a verdade, quando tu é dependente químico daquilo, né? O nome já diz, né? Tu é dependente daquilo. Forte então, isso. Eu não vou lá levar um presente pro meu filho hoje. Eu posso querer. Eu posso até chegar na frente da loja. Mas tem uma biqueira aqui na esquina. E eu sou escravo da droga. Eu vou na biqueira na esquina e vou comprar minha droga. E vou esquecer do meu filho. Infelizmente. E no albergue eles não podem... ele tem regras pra se cumprir, mesmo que tenha que passar uma noite. Então, por isso que eles optam por não ir. Então eu não vou ir hoje. Tem diversas regras, né? Até mesmo convivência, né? Porque é um ambiente com várias pessoas, né? E no albergue serve alimentação, café da manhã, janta ou só janta, só café da manhã? A gente tem a janta, né? Eles chegam, tomam banho, fazem a higiene deles. Daí a gente tem a janta, daí 10 horas eles dormem. E pela manhã a gente tem o café da manhã, né? De jejum. Um cafezinho, pão. E daí às 7 da manhã eles saem, né? Eles acordam às 6 e saem às 7.
Quais são as regras que tem que ter pra tu poder dormir assim num albergue? Se eu tô na rua hoje, o que eu não posso ou o que eu preciso pra poder ir dormir lá? Bah, cara, é bem tranquilo. Tu chega lá, por exemplo, vai ter teu nome, o Tem caminhamento. horário pra chegar? Tem horário. Depois daquele horário não pode entrar Depois mais. daquele horário não, né? A menos que seja uma situação, por exemplo, a brigada trouxe, a guarda, alguma coisa, que acontece muito principalmente no inverno, né? Entende? E tu chega, tem teu banho, claro, aquelas regras de convivência, deixar as coisas organizadas, até mesmo porque é algo que falta, né? Porque quando tu tá na rua, o cenário de quem usa droga, usa crack ou qualquer outro tipo de droga é tudo desorganizado, né? Entende? Então a gente tenta manter as coisas organizadas. Então de manhã a gente se ajuda, né? Eu limpo o pátio, um limpa o banheiro, um limpa o salão e assim a gente vai, um limpa a louça, entende? Mas a regra para o usuário, o que ele precisa, né, cumprir para estar lá? Tem que estar às 6 da manhã, às 6 da tarde, perdão. O horário, se eu não me engano, abre às 7, né? Então antes das 7 tu tem que estar lá na frente, né? Uhum. Daí tem um limite de vagas também. Tem um limite de vagas. Hoje, no que eu trabalho, são um limite de 10 vagas, né? Mas tem vários albergues também, né? Tem 10, vários. Mas tu encontra, Já né? chegou a conhecer o que tem na Matias? Eu ouço falar, né? Ele tem um na Matias, né? Bem na Rio Grande do Sul ali. Eu ouço falar pelos próprios usuários, né? Isso. Hoje, por exemplo, a gente faz um ciclo, né? De 15 dias, né? 15 dias dentro e 15 dias fora, né? O que seria isso? É que como às vezes é muito pessoal em situação de rua, por exemplo, tu começou a acessar hoje, tu tem 15 dias fixo pra acessar. Entendeu? Mas se tu faltar, tu perde teu dia e fica 5 dias fora, né? Entendeu? Pra manter a rotina. Como é que se fala? Rotatividade. Rotatividade. E depois de 15, tu não tem que ficar 15 fora 15 daí? fora daí. Não, depende se tiver vaga, né? Geralmente não fica os 15 porque eles acabam faltando. E é uma coisa interessante porque tem um albergue e a gente tem a República do lado, que é separada. Entendi. E daí tu pode sair do albergue, uma situação de rua, e ir pra República. Da República tu vai morar lá, entendeu? Tu vai sair pra trabalhar, pra estudar, tu vai morar lá, vai conseguir se organizar, né? Então é o interessante que a gente tem um albergue, mas tem uma República, né? Que é no mesmo espaço, né? Muda só o loteamento, né? Muito legal. Luiz, nem parece que passou, né, cara? 1 hora já, passou. né? Que loucura, né? A gente começa a falar. Tem muita coisa na tua história que a gente agradece a Deus, cara, por tu existir, tá bem, tá vivo, tá com sonhos, tá ajudando a libertar, né? Outras pessoas. Voltou a sonhar, né? Voltou a sonhar, que tu nem tinha, né? Disse que nem tinha sonho. Não. E agora tu tem, então tu ajuda pessoas que talvez não tenham sonhos a ter, né, cara? Então, a gente queria agradecer muito mesmo a tua presença aqui. Obrigado por vir contar a tua história. Obrigado por estar aqui conosco, né? Vim de longe de Sapucaia aí pra Cachoeirinha pra gravar esse episódio, que vai ficar registrado aí pra sempre aí na internet, se Deus quiser, e vai abençoar muitas pessoas. Pra terminar, a gente queria saber de ti, assim, uma pergunta que a gente sempre faz, né? Depois que tu já não tivesse mais aqui, né? Quando tu tiver partido e ido com o Senhor, o que tu gostaria que as pessoas lembrassem da vida do Luiz? O que tu gostaria que dissessem de ti? Que é possível mudar, né? Que apesar de todos os teus erros, é possível mudar. Que pela graça tu é atingido e é transformado, né? E como eu repito e falo, eu não sou perfeito, não sou santo, eu erro, eu peco, mas o que Deus fez na minha vida e tá fazendo é extraordinário. E acreditar, né, que é possível mudar. Não importa qual situação que tu tá, se tu tá na situação de um vício, se tu tá dentro de uma cadeia, se qualquer tipo de situação, é possível mudar. Porque se o Luiz mudou, se o Rodrigo, se outras pessoas mudarem, qualquer um pode mudar. E poder ajudar, né? Porque se eu fui transformado, foi porque uma pessoa acreditou em mim, né? A primeira foi a Dona Rose, que acreditou em mim. Que imprimiu os currículos. Que acreditou em mim que eu podia mudar, entende? E aí, constantemente, pessoas foram acreditando. O pastor que me batiza, que ele me batiza, né? É o mesmo pastor que fala pro cara pra mim não ir pra República porque eu bato. Que tu vai levar o Luiz, um vagabundo, não faz nada, vai levar ele pra fazer o que na República? É o mesmo pastor que me batiza. Que vê eu transformado e pergunta pro irmão do lado: o Luiz tá diferente, o que aconteceu com ele? Então é acreditar nas pessoas, né? Deixa um recado pras mães e pros pais que têm um filho em situação de fase, né? Acredito que isso vai ser importante também.
Acho que acreditar que é possível mudar, né? Saber o momento de dizer não, mas não deixar de acreditar, né? Sempre que possível, né? Se hoje eu tô bem é porque um momento teve minha mãe orando, entende? Apesar que em certo momento realmente ela desistiu, eu entendo ela, porque não é fácil. Quem sabe não é fácil. Muitas vezes o pai e a mãe vão lá, dão uma oportunidade pro filho, o filho vacila, vão lá, dão 2. Entende? Eu tive um processo, né? Eu passei 6 vezes pela fase. Então, quantas oportunidades minha mãe me deu, né? Meu pai. Então, não desistir, né? Porque é possível mudar de vida. Amém. Luiz, muito obrigado pela tua presença, pela tua vida. Eu que agradeço. Obrigado pela obra também que tu tem feito aí, ajudando os jovens, né? É uma bênção de Deus, cara. Muito obrigado mesmo, de coração. Gente, esse foi o Luiz Urich. Obrigado por vocês terem... Urich. Eu acertei na primeira, não é? A primeira. Aí a segunda. Esse foi o cara de Sapucaia. Com essa história maravilhosa. Obrigado por vocês assistirem até aqui. Robert, obrigado. Quer se despedir do pessoal? Agradeço, Luiz, agradeço a vocês que assistiram até aqui. E quero te pedir um favor, que você curta, compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas que você puder, e principalmente com aquela mãe, com aquele pai que tem um filho que está precisando de ajuda. Tenho certeza que essa história vai inspirá-los cada vez mais. Isso aí, obrigado. Curte, comenta, compartilha, espalha essa mensagem. Até a próxima e até o próximo Pode Sante. Valeu. Até mais, tchau. Tchau.